Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e esse é o segundo vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre o transporte dos gases à periferia. O vídeo passado a gente estava conversando sobre curva de dissociação da hemoglobina, um assunto muito interessante que nós vamos continuar nesse vídeo. Esse é o vídeo 2 que eu estou fazendo do capítulo 6 do livro do John West. Essa daqui é a série que a gente fala sobre minutos de leitura do canal Apollo Fisioterapia. Nossa proposta é ler o livro do John West inteirinho junto com vocês. Nós vamos ter vídeo de todos os capítulos. Esse é o segundo vídeo. Os outros vídeos eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui. Não esquece aí de dar uma força pra gente, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações e aí também compartilha com a galera, curtindo os nossos vídeos, compartilha aí pra galera para também participar da nossa comunidade, a comunidade do Apollo Fisioterapia. Vamos lá, que o vídeo é muito interessante, que nós vamos falar de curva de dissociação da hemoglobina. Bora lá! Muito bem, esse é o Minuto de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Nós terminamos o último vídeo falando lá da curva, falamos algumas características aqui da curva de dissociação da hemoglobina. Eu falei para vocês de uma fórmula que o John West traz, que a gente pode usar para calcular aí o quanto tem de O2, o conteúdo arterial de oxigênio. E agora eu vou mostrar para vocês, nós vamos continuar falando desse assunto tão importante que é a curva de dissociação da hemoglobina. Eu queria pedir para você aí, comenta coloca aqui nos comentários desse vídeo, né? Comenta esse vídeo aí dizendo o que você está achando dos nossos vídeos aqui falando de minutos de leitura, né? Dessa série aí. E se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para mim, quer falar alguma coisa, manda aí nos comentários ou me manda lá no @professor Alexandre Ambrosin do Instagram. Beleza, pessoal? Vamos lá então. A gente continuando aqui, capítulo sobre o transporte de gás na periferia, vamos lá. A forma recurvada da curva de dissociação da hemoglobina, ela possui diversas vantagens fisiológicas, né? A porção aplanada superior significa que mesmo se a PaO2 no gás alveolar cair um pouco, o carregamento de O2 será pouco afetado, essa fase aplanada aqui da curva, né? Ademais, à medida que o eritrócito capta o O2 ao longo do capilar pulmonar, uma grande diferença de pressão parcial entre o gás alveolar e o sangue continua a existir quando a maior parte do O2 foi transferida. Como resultado, o processo de difusão é acelerado. Então a parte inferior bem inclinada, que é essa parte inicial da curva aqui, então parte inferior a parte inferior bem inclinada da curva de dissociação significa que o tecido periférico pode retirar grande quantidade de O2 com apenas uma pequena queda do O2 capilar. Então, uma diferença bem pequena. Essa manutenção da PaO2 sanguínea ajuda na difusão do O2 para dentro dos tecidos, que é o que importa, né? O O2 ele precisa chegar aos tecidos para ser utilizado. Uma vez que a hemoglobina é de cor púrpura, uma baixa saturação de O2 causa cianose. Entretanto, este não é um sinal confiável de dessaturação branda, porque isso não acontece na dessaturação branda. Porque o seu reconhecimento depende de muitas variáveis, tal como a condição de iluminação e pigmentação da pele. Tá? Então, só a cianose nem sempre consegue pegar uma dessaturação muito branda. Uma vez que a quantidade de hemoglobina reduzida, uma vez que a quantidade de hemoglobina reduzida, que é importante, a cianose muitas vezes é acentuada quando está presente a polissemia, mas é difícil de detectar em pacientes anêmicos. Então, o que ele está dizendo aqui, pacientes com aumento da hemoglobina, se você tiver a hipoxemia, né, a dessaturação, vai ser fácil de você detectar. Agora, em pacientes anêmicos, a gente não consegue detectar. Isso é muito comum na nossa prática, né? Ter pacientes anêmicos e eu não consigo detectar que ele está hipoxêmico, né, que ele está desaturando, só olhando para o paciente, só vendo a cianose, né? Então, a curva de dissociação da hemoglobina é desviada para a direita por um aumento nas concentrações de hidrogênio, de CO2, temperatura e a concentração do 2,3-DPG, ou seja, disfosfoglicerenato nos eritrócitos. Alterações opostas para a esquerda, portanto, também vão acontecer caso eu tenha diminuição
de hidrogênio, CO2, temperatura e do 2,3-DPG. A maior parte do efeito do CO2 é conhecido como efeito Bohr. Pode ser atribuída à sua ação sobre a concentração de hidrogênio. Né? Então, o CO2 e o hidrogênio mexem com a curva. Um desvio para a direita significa mais descarregamento de O2 a uma dada PaO2 em um capilar tecitório. Um modo simples de lembrar esse desvio é que o músculo exercitando-se, ele é ácido. O hiper CO2, né, o aumento do CO2 e aquecido. Então ele é o músculo exercitando, ele é ácido, ele é hipercápnico e ele é quente. E ele se beneficia do descarregamento do O2 dos seus capilares. Então durante o exercício eu preciso de mais O2. Então o aquecimento muscular, o aumento do CO2 naquele músculo, porque ele é hipercápnico, porque ele está gastando mais, então produzindo mais CO2. E também o hidrogênio, que é uma condição do exercício também, vai fazer desviar então para a direita a curva de dissociação. Então, ó, o ambiente da hemoglobina no interior do eritrócito também afeta a curva de dissociação de O2. Então, o aumento da 2,3-DPG, que é um produto final do metabolismo do eritrócito, muda a curva para a direita também. Então, como que ela está ali dentro do eritrócito? O aumento na concentração desse material ocorre na hipóxia crônica, então ocorre aumento da 2,3-DPG na hipoxemia crônica, por exemplo, em alta altitude ou em presença de doença pulmonar crônica, ou como o DPOC, por exemplo. E como resultado, o descarregamento do O2 para os tecidos periféricos é auxiliado. Em contraste, o sangue armazenado em um banco de sangue pode fazer com que eu tenha diminuição da 2,3-DPG. E aí o descarregamento de O2, por essa razão, acaba sendo prejudicado. Então o paciente transfundido, ele tem perda do 2,3-DPG, desvia a curva para a esquerda e tem dificuldade de descarregar o O2 para os tecidos. Uma medida útil da posição da curva de dissociação da hemoglobina é a pressão de O2, a saturação de O2 de 50%. O valor normal do sangue humano é cerca de 27 milímetros de mercúrio. Então, qual é a pressão de O2 a 50%? Essa é a medida útil aqui que ele propõe. Já o monóxido de carbono interfere com a função do transporte de O2 do sangue ao combinar-se com a hemoglobina para formar a carboxihemoglobina. Então, quando eu tenho monóxido de carbono, qual é o exemplo disso? O paciente que passou por um incêndio, por exemplo, inalou fumaça. Então, o CO possui cerca de 240 vezes mais afinidade à hemoglobina do que o próprio oxigênio. Isso significa que o CO se combinará com a mesma quantidade de hemoglobina que o O2 quando a pressão de O2, pressão parcial de CO2 for 240 vezes menor, mesmo o CO do menor. Então, de fato, a curva de dissociação da hemoglobina é quase idêntica em formato à curva de dissociação do O2 na figura 6.3, exceto que o eixo da PCO é grandemente comprido. Então beleza. Aqui ele está só dizendo assim, ó, se você comparar a curva de dissociação da hemoglobina, que é aquela curva que a gente viu, para quem tem o livro aí na mesma edição que eu, a gente viu aqui na página 69, e aí eu comparar uma outra curva que fala da curva do CO, aí vocês vão perceber que ele é praticamente igual, só que ele vai ter um eixo vertical muito grande, quer dizer, ele é 240 vezes maior afinidade, né? Olha lá, a curva de dissociação da hemoglobina da figura 6.3, exceto que o eixo então ele fala que é igual a essa curva, que é do O2, ainda nós estamos falando, só que exceto que o eixo do CO ele é muito mais comprido, e não é o eixo vertical, então é o eixo horizontal, ok? Porque no vertical nós estamos mostrando a saturação aí. Então, por exemplo, uma PCO de 0,6 milímetros de mercúrio, 75% da hemoglobina está combinada com CO, sob a forma de a oxohemoglobina, né? A carboxohemoglobina, não a oxo. Por essa razão, pequenas quantidades de CO podem capturar uma grande proporção de hemoglobina no sangue, assim tornando-a indisponível para o transporte de O2. Se isso acontecer, a concentração de hemoglobina e PaO2
e pressão de O2 no sangue pode ser normais, mas o seu conteúdo de O2 está grandemente reduzido. A presença então da carboxihemoglobina também muda a curva de dissociação de hemoglobina, a dissociação do O2 para a esquerda, portanto diminuindo a entrega de O2 para os tecidos, assim interferindo com o descarregamento do O2. É isso aí, adiantei o que ele ia falar. E esta é uma característica adicional aí da toxicidade do monóxido de carbono, ok? Agora a gente poderia então encerrar o vídeo de hoje e aí amanhã eu falo para vocês aí sobre dióxido de carbono, falar como que ele é transportado também aí aos tecidos, né? Como que ele é retirado dos tecidos e levados até o pulmão para ser eliminado, beleza? Esse é o capítulo 6 do livro do John West, minutos de leitura do canal Apollo Fisioterapia. Acompanhe a nossa série aí, até a próxima e um grande abraço a vocês.